Pois bem, vamos iniciar, né? Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Nós já falamos sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna e hoje sobre a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo está em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 12. E nós vamos ler agora os textos para depois discorrermos sobre esta igreja. Diz assim, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei contra a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ok, queridos. A igreja de Pérgamo, que quer dizer a Lourdes, né? Ou torre ou casamento, esse nome Pérgamo, né? Torre ou casamento, e alguns também chamavam de a Lourdes da antiguidade. Era o nome dado à cidade de Pérgamo, né? E referindo-se a essa igreja, ela tem um histórico muito interessante, porque o que aconteceu em Esmirna, aconteceu uma grande, perseguição literal sobre a vida dos discípulos, dos cristãos daquela época. Na igreja de Pérgamo, a perseguição foi também muito grande, porém mais na área espiritual. Essa igreja teve uma perseguição espiritual muito, muito grande. Por quê? Porque essa igreja, ela foi uma igreja muito corrupta. Ela foi uma igreja que deixou-se corromper muito pela idolatria. Eles adoravam lá dentro vários deuses, né? Eles adoravam um deus chamado Escolápios, que era o deus da magia, que nós vamos ver um pouco à frente também, porque era uma igreja que tinha a doutrina de Balaão vista como uma doutrina de magia, de ensinamento, né, de magia. E esse deus Escolápios, o símbolo dele era uma cobra, né? Era um símbolo de uma serpente. E eles tinham uma filosofia, né, uma crença, que se você fosse até esse Deus e prestasse culto, e durante a noite você tivesse um sonho com uma serpente, então era sinal que você seria curado. Então essa igreja, ela tinha muito dessa idolatria, ela tinha muito esse estigma. Então era uma igreja realmente que o povo, quando eu falo igreja, estou me referindo às pessoas, elas tinham essa idolatria terrível, acreditava muito, né, nessas coisas mágicas. Outro deus também que operava muito nessa igreja chamava Semiramis, né, ou Tammuz, e que era um deus envolvido com essa magia. Eles também adoravam Apolo e Atenas. Então, essa igreja estava totalmente prostituída
adulterita, que é o contexto que a Bíblia vai dizer da prostituição, é que essa igreja ela perdeu totalmente a referência de Deus. E o único líder ali, né, Antipas, ele morreu defendendo a fé, mas essa igreja ela não queria estar de acordo com a palavra, por isso foi chamada que ali dentro, né, tinha um trono de Satanás. Outra coisa, essa cidade, ela era uma cidade rica, era uma cidade poderosa, ela tinha uma biblioteca que naquela época ela já tinha mais de 200 mil exemplares de livros. Era uma cidade em que as pessoas buscavam muito conhecimento, mas infelizmente conhecimentos totalmente deturpados, não era um conhecimento da verdade. E ali então, Satanás lançou uma cegueira espiritual naquelas pessoas muito grande. Então as pessoas terminavam olhando mais para o lado dos feitos do que para o lado de Deus. O povo queria que essa forma mágica que esses adoradores tinham, que para eles era tão presente e tão real, eles preferiam seguir essas doutrinas, esses ensinamentos mágicos, porque para eles era solúvel, para eles eram muito reais, né? Quando na verdade foi uma cegueira que Satanás lançou sobre a igreja. E essa cegueira fez as pessoas tornar-se incrédulas, mundanas, pessoas irresponsáveis, pessoas tolerantes a heresias, e daí em diante, essa igreja precisou ser corrigida por Deus. Essa igreja precisou voltar ao arrependimento, que outra vez, né, como foi lá em Efésios, como foi em Esmirna e também agora em Pérgamo, em todo esse contexto existe uma palavra-chave, arrependimento. A igreja precisava voltar para a essência. Isso é uma palavra que não vai faltar no nosso estudo, no nosso ensinamento. Por quê? Porque se você olhar a realidade daquela época para a realidade de hoje, é a mesma. Só muda o tempo, muda os profetas, muda o anjo da igreja, que nós vamos falar sobre isso, mas a essência da verdade é a mesma. É trazer o povo à verdade, é trazer o povo a um evangelho vivo, real. Porque, como naquela época, a igreja foi tão influenciada por essas magias, por essas pessoas que apresentavam essas filosofias, essas crenças, deturpando o princípio da verdade, hoje também não mudou. Até hoje existem pessoas que elas tentam, de alguma maneira, colocar a sua apologia como a única verdade. E com isso enganam muitas pessoas. Então hoje, talvez, nós dizemos assim, não acreditamos nas mágicas, mas hoje as sutis armadilhas do diabo para com a igreja e para a vida dos cristãos continuam a mesma. Por quê? Porque existe hoje pessoas que são usadas deturpando os princípios da verdade, as essências, e quer que a igreja mude. Aí entra dois contextos interessantes, antes de nós aprofundarmos no estudo. Eu creio que a igreja precisa inovar. A igreja precisa buscar uma direção de Deus, que nem agora nós estamos vivendo esse momento e vamos buscar atender a igreja, tanto presencialmente como através da mídia, mas a essência não muda. Princípios são inegociáveis. Quem ouve a palavra de Deus, como nós vamos ver, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso é responsabilidade do cristão em pegar a Bíblia, a palavra de Deus e conferir se aquilo que nós estamos ouvindo vem de Deus ou não, se é a palavra de Deus ou não. Isso é uma competência nossa, né? Porque a palavra, ela é perfeita. E se nós lermos e entendermos a palavra de Deus, nós não seremos enganados. Como diz lá em Efésios no capítulo 4, que nós não podemos mais ser como meninos
enganados e levados por qualquer vento de doutrina, né? Eu creio que esses estudos que eu estou fazendo sobre as igrejas do Apocalipse é para trazer para nós, igreja, uma maturidade, para a gente saber discernir dentro da igreja e daquilo que nós ouvimos, o que é essência, o que é verdade e o que é engano na mente das pessoas. Porque hoje, infelizmente, nesses últimos dias principalmente, está havendo uma enxurrada de profetas, de pregadores, de última revelação. Olha, nem quero entrar muito nesse contexto, porque talvez possa confrontar, né, algumas pessoas, porque existe hoje pessoas dizendo que ele é a última revelação, que tocou a trombeta 5, 6, 7, 8, está inventando aquele monte de baboseiras que a Bíblia não fala, né? E muitas pessoas, infelizmente, como diz a Bíblia, que o diabo viria para cegar o entendimento, enganar até aqueles que eram salvos, está acontecendo de verdade. E aqui, quando nós olhamos na igreja de Pérgamo, e nós observamos que houve uma cegueira espiritual, eu posso me basear em 2 Coríntios 4,4, que diz assim, que o Deus deste século cegou até o entendimento, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não veja a glória de Cristo, para que não veja a verdade do Evangelho. Então, hoje ainda, infelizmente, existe. E existem também aquelas pessoas que não ouvem o verdadeiro profeta da igreja, o anjo da igreja. E aí a gente começa a mergulhar no estudo. No versículo 12 diz, ao anjo da igreja. Outra vez, em todas essas 7 igrejas, nós vamos ouvir ao anjo da igreja. Ou seja, aquele que Deus escolheu para pronunciar a verdade, para ensinar a essência da verdade, para que a igreja possa caminhar no rumo, na direção verdadeira que ela deve continuar. Ainda no versículo 12, a Bíblia vai falar sobre a espada da minha boca, né? A espada, aquele que diz e tem a espada afiada de 2 gumes. Olha que coisa interessante, nós sabemos outra vez, como diz lá em Esmirna, que a espada é o quê? A palavra de Deus. Tipifica, né? A palavra de Deus, como diz Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a palavra é como uma espada afiada, que separa ossos e medulas, alma e espírito. Então, a palavra de Deus, né, que é apta para ensinar, corrigir, né? Então, na verdade, a palavra de Deus, ela é única. Ela é a palavra de Deus que tem a capacidade de julgar o que é o certo e o que é errado. É a palavra que salva, que cura, né? Como diz João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra que consola, é a palavra que tem o poder de transformação. Está falando da essência, né? Eu vou até ler Hebreus no capítulo 4, versículo 12, que esse texto realmente, ele, como diz alguns, ele é forte, né? Então, é um texto, olha só, porque a palavra de Deus é viva. Já começa por aí, é viva. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não precisa de outra palavra. Ela não precisa de emendas. A palavra já é completa em si. E é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto, nessa tradução de João Ferreira de Almeida, vai dizer, penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Olha só, juntas e medula. E é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Olha que tradução interessante. Então, a palavra de Deus, ela é essência, ela é tudo na nossa vida. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós não somos enganados.
Porque nós criamos uma base, uma solidez, uma estrutura, né? Como eu citei Efésios no capítulo 4, que vai dizer que a palavra que nós não podemos ser enganados como meninos, levados por qualquer vento de doutrina. Então, nós hoje que conhecemos a verdade e temos a verdade ante nós, não podemos ser levados por esses adivinhões, por esses mágicos, por situações que nós estamos vendo aí, o camarada adivinhando através da internet, identidade, roupa, a marca do carro, a placa de carro, querendo adivinhar na vida das pessoas coisas que a gente observa e que não está correto. A gente observa, por exemplo, se entrar 10, 20, 100, 500, 600 pessoas, ele tem uma profecia para cada uma. Então você observa biblicamente que está fora do contexto, né? Isso daí é uma pessoa abusando do dom, ou aspas, dizendo que tem um dom profético, porque eu vou abrir um aspas nesse estudo muito interessante. Olha, o verdadeiro profeta de Deus, ele teme e treme para falar algo. E o profeta, que é o verdadeiro profeta de Deus e que professa a palavra, nem sempre tem uma palavra meiga, uma palavra afável. Ele às vezes vem com palavra como aqui diz, com uma espada, com aquele que tem a espada afiada. Ele vem para colocar a igreja no lugar, para colocar o cristianismo no lugar, para colocar a crente no lugar. É uma palavra forte, mas eu quero que você entenda que não dá para vivermos enganados. Nós temos que ter um posicionamento. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Não é uma palavra que se pode usar de qualquer maneira. Entre aspas, nós não podemos ser enganados por esses falsos mágicos chamados de profetas, como foi Balaão. E nós vamos ver nesse estudo. Balaão, ele queria profetizar agradando ao rei. E o rei queria pagar para ele profetizar contra Israel. Mas ele, quando chegava para profetizar segundo as suas intenções e convencido pelo rei, o que acontece? Deus muda a sua palavra. Então, nós precisamos tomar muito cuidado como igreja, tomar muito cuidado quem a gente ouve, quem é que está pregando para nós, quem é o anjo da igreja. Porque é muito fácil aparecer uma pessoa hoje pela internet e lançar uma profecia, lançar uma palavra e dizer é Deus que está falando e não sei. E com isso, nós sermos enganados. E aí vem o quê? O esfriamento da fé, o abandono da fé, o abandono da igreja, e a gente termina acompanhando pessoas que não estão falando a verdade de Deus. Veja só, no versículo 13, diz assim, ó: conheço o lugar onde habitas e o trono de Satanás. Olha que coisa absurda para a gente ouvir. E que consegue. Por quê? Porque olha só, na primeira parte, na parte A, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E aqui não é num literal um trono criado, como eu ensinei no estudo anterior, mas era a influência interna dentro daquela igreja. Pois, para vocês terem uma ideia, eles tinham uma adoração e eles faziam cultos ao imperador. E tudo que não é de Deus, obviamente de quem é? E se numa igreja não é adorado Jesus, quem vai ser adorado? E aí entra uma crise. Eu estava compartilhando esse estudo antes de ministrar para vocês, estava compartilhando com alguém, e alguém disse assim, pastor, mas isso é possível? A igreja é de Jesus, sim. Indubitavelmente, mas o problema não é o templo, o problema não é dizer que o trono de Satanás está inserido dentro da igreja, é dentro do coração dos homens, que terminam criando uma aglomeração de pessoas ali influenciadas, e aí o diabo vai usar a Jezabel da vida, vai usar os Absalão da vida, e vão querer fazer as pessoas
irem adorar outros deuses. E isso aconteceu na igreja da antiguidade, como acontece nos dias de hoje. E para que você não se assuste, mas é uma grande verdade, essas pessoas não é de fora para dentro, é de dentro da própria igreja que vai surgir pessoas que deturpam as suas mentes. Exemplo, não estou generalizando, mas esse estudo é muito forte. É bom que você entenda que o que eu estou falando, não estou generalizando ninguém. Mas a grande verdade é que muitas pessoas saem procurando um monte de ideias, pega uma ideia aqui, outra ali, outra acolá, e quando chega dentro da sua igreja, ele quer implantar algo que nem ele mesmo tem certeza. E com isso gera esse trono de Satanás, né? Uma influência interna na igreja que, como diz o pastor, um dos pastores da nossa igreja, entra, contamina e divide. Entendeu? Vem com uma ideia de fora, contamina um grupo de pessoas e depois divide a igreja, cria problema para a igreja. Só que não olha a verdade ao anjo da igreja, que às vezes tem 40, 50, 30, 20, 10 anos, que está ali ensinando a verdade, está ali pregando a verdade, que sacrifica a sua vida para ensinar a verdade, às vezes são deixados de lado para ouvir alguém que aparece do nada, apenas da mídia, e quer influenciar a igreja. E aí eu vou abrir os teus olhos para alguma coisa. Eu gosto muito de me referir a Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. A serpente vem, a Bíblia fala, né, conta que a serpente vem conversar com Eva e engana Eva com a própria palavra de Deus. Para começar a história. Segundo, com que voz você acha que ele se referiu a Eva para poder chamar a atenção dela? Porque Eva, ela conhecia a voz de Deus, igual a Adão. Os dois eram a mesma carne, a mesma vida. Os dois tinham os mesmos sentimentos. Os dois foram criados por Deus. Toda tarde Deus ia conversar com eles. Na virada do dia, Deus ia conversar com Adão. Obviamente, Eva também ouvia. Eva conhecia a voz de Deus. Eva conhecia a aproximação de Deus. Quando a serpente é usada por Satanás e a influencia, você acha que o diabo chegou lá, como folcloricamente a gente vê hoje, o diabo chega se apresentando, eu sou o diabo? Não, ele veio com a sua sutileza. Influenciou Eva, em consequência a Adão. Assim também, quando a gente olha para 2 Coríntios capítulo 11, se não me engano, versículo 14, diz que o diabo, ele se faz até de anjo de luz, para enganar quem? O povo de Deus. Então ele não vai se apresentar como folcloricamente a gente conhece hoje, né? Pelo menos em livros, aquele demônio com 2 chifres, um tridente na mão, um rabão desse tamanho vermelho. Para com isso. Ele vem como anjo de luz. Ele vem querer colocar dentro da igreja, no meio da igreja, o seu trono, na vida de pessoas. E ele vai usar quem? Pessoas. Eu impactei uma pessoa esses dias falando algo para ele que eu quero falar para você que está me ouvindo. Entenda bem, não estou comparando, mas é bom que a gente fique bem atento. Quem o Espírito Santo de Deus usa? Homens, mulheres, obviamente. Homens e mulheres. Quem o diabo usa? Ele usa hoje cavalo, mula, cachorro? Não, ele usa gente. Então, nós cristãos que temos que pedir a Deus discernimento. Que voz nós estamos ouvindo? Qual a influência que está entrando dentro da igreja? Né? Exemplo, qual voz eu tenho ouvido? A voz do meu pastor ou a voz de outro pastor? Eu preguei recentemente uma palavra muito forte e muito bíblica. Porque as verdadeiras ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Não ouve a voz do salteador. Então, muitas vezes, o problema que está dentro da igreja e acontece dentro das igrejas, o problema é que pessoas deixam de ouvir a voz do anjo da igreja, como está escrito aqui no versículo 12. Deixa
de ouvir a verdade, que é a palavra de Deus, como diz a espada. E no versículo 13, então, vem essa questão do trono de Satanás dentro da igreja, que são pessoas que o diabo usa para criar dissensões, divisões e contendas dentro da igreja. Por quê? Porque terminam perdendo, sendo levados por essas influências de Balaão, e nós vamos ver no versículo seguinte. Agora, ainda no versículo 13, fala de algo muito interessante. No versículo 13 ainda diz assim, conservas o meu nome e não negaste a minha fé, e ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Sempre Deus, com seu cuidado, o seu zelo, o seu amor por sua igreja, ele sempre tem aqueles, hoje digo aqueles, que não se vendem, não negocia a palavra, não negocia a unção, e que não se deixa levar pelas mentiras, pelos enganos do diabo. E que, se necessário foi, como Antipas, que a própria Bíblia vai dizer assim, meu fiel testemunha. Meu fiel testemunha, né? É que não negou a minha fé. Tem aquele ou aqueles que nunca negarão a fé. E são aqueles que, se necessário for, né, até morrem em defesa do verdadeiro evangelho. Então, querido, está na hora de acordar espiritualmente. E se você olhar, e se nós olharmos como cristãos, você vai ver que hoje o diabo, ele mudou a estratégia. Como muitas pessoas já têm discernimento de entender quais são as mentiras que ele está colocando dentro da igreja, acontece o quê? Ele hoje está criando ideologias externas e querendo tirar as pessoas da igreja, que nem tem ouvido ultimamente. É melhor que a igreja seja assim, porque é mais fácil e mais prático para mim. Mas existem os fiéis. Aleluia por esses que não abrem mão da sua fé, que não abrem mão da palavra de Deus e que não se venderão, não negociarão a unção, a palavra e sua vida com Cristo. Olha só, as igrejas, elas estão precisando de pessoas determinadas como estas, pessoas corajosas, capazes de permanecer mesmo diante da perseguição, da cadeia, mesmo que ainda sendo rejeitado, injuriado, perseguido, não abre mão da sua fé e do seu chamado. Olha o que eu vou te falar, querido. Desculpem. Olha o que eu vou te falar. Se você abrir mão da sua fé e do seu chamado, é sinal que você nunca foi convicto do que Deus tem para a sua vida na igreja. Essa é a questão. Mas está difícil. Glória a Deus. Se está difícil, você tem força para superar. Mas não se venda. Não negocie a tua unção. No versículo 14, então, nós vamos ver nessa igreja alguma coisa assim, Tenho contra ti, olha só, todavia eu tenho contra ti algumas coisas. Primeiro, é que sustenta a doutrina de Balaão. Lembra que eu falei agora há pouco? Por quê? Porque essa doutrina de Balaão foi tomada como ensinamento de magia. E quando pegam esse ensino de Balaão, era para que as pessoas acreditassem nessas mágicas. E aqui a palavra mágica está falando de coisas que se criam, querendo suprir, enganar os cristãos. E isso aí é chamado de doutrina de Balaão. Então, aqui a Bíblia está falando o seguinte: agora o que eu tenho contra ti é que vocês sustentam a doutrina de Balaão. Olha aqui, se não for a essência da palavra de Deus, não podemos aceitar. Não existe outra palavra, querido. Depois desta, não existe outra revelação, queridos. Em nome de Jesus, você está me ouvindo essa manhã, em nome de Jesus, não se deixe enganar, não existe outra Bíblia, não existe outra palavra, não existe outro Salvador.
É só Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. João 14,6 diz isso. Não existe outra palavra, a palavra é a Bíblia. Não existe outra revelação, pelo amor de Deus. A única revelação está aqui, ó. Essas são as únicas revelações, ou a única revelação de todo mundo. Não adianta vir essas pessoas, porque Deus me disse uma nova revelação. Se a revelação, ou seja, uma palavra profética, que eu mesmo fale para vocês, ou qualquer um outro, se não tiver respaldo na Bíblia, rejeite. Ah, eu sei que você perguntou, mas pastor, não é pecado duvidar? Espera aí. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, olha só, como a turma diz, é Bíblia na Bíblia, tá? É Bíblia na Bíblia. Não é algo que alguém inventa. Escute o que a Bíblia diz. Em tudo dai graça, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não desprezeis o Espírito. Algumas traduções dizem, não despreze a profecia. Olhe bem, não despreze a profecia. Algumas traduções dizem, não despreze o Espírito, né? Na minha aqui diz, não apagueis o Espírito. Mas olha o versículo seguinte, não desprezeis as profecias, deixa eu corrigir, no versículo 19, não apagueis o Espírito. Versículo 20, não desprezeis as profecias. Olha o 21, mas julgai todas estas coisas e retém o que é bom. Você não está duvidando da palavra, você não está duvidando de quem prega, você está colocando diante da Bíblia. Se tiver na Bíblia, acredite, se não tiver, cai fora. Chega de engano. Isso aconteceu lá na igreja do Apocalipse. Hoje acontece do mesmo jeito. Aparece alguém, eu tive a última revelação. Olha, Deus me deu a última. Não existe última revelação. A única revelação é a que vem de Deus. Passou disso é magia, é adivinhação. E adivinhões não entram no reino dos céus. Se é que deu para entender essa minha colocação. Porque aqueles que se vendem tornam-se amaldiçoados. Aqueles que entram por esse engano passam a acreditar em magia. E daí para ser idólatra. O passo é curto. Porque nos últimos tempos existe uma mentira que anda caminhando por aí. É porque agora pode tudo. O novo normal, vocês vão ouvir, eu estou fazendo um estudo extraordinário sobre isso. O novo normal, que é essa coisa incógnita, sem certeza, essa coisa que você não sabe como será o amanhã, né? E aí você vai, a palavra é aceitação, né? É a palavra que vai fluir. Não, tudo é normal, é aceitação. E lembre-se de uma palavra que eu vou ensinar, que eu vou pregar sobre ela, que chama conformismo. Então, desde aquela época, o povo já se conformava. Não é época de se conformar. É época de entender a verdade do Evangelho e não se deixar levar pelos espíritos de engano, pelas ciladas, né? E por aquilo que não é justo, que não é perfeito. Porque hoje vive o pluralismo. Toda religião leva a Deus. Todas as religiões não levam a Deus. Nem todas. Hoje nós temos que viver um ecumenismo, um sincretismo das fé, das religiões. Todos nós somos iguais. Todos nós adoramos ao mesmo Deus. Não. Para começar, neste mundo rege dois deuses. O Deus Todo-Poderoso, o Elohim, o Senhor dos Senhores, que é Deus, que se revelou por seu Filho Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus. E os seus anjos que estão a nos servir, a cuidar de nós. Tem um outro Deus. E o outro Deus
se escreve com letra minúscula, que a Bíblia chama de adversário, Satanás, o diabo, que é o Deus deste mundo. Está lá em 2 Coríntios 4:4, e o Deus deste século, tempo presente, o diabo, veio para enganar. Então, existem dois deuses. Então, nem todas as religiões levam a Deus. Nem todas as religiões é do verdadeiro Deus, o Senhor do Senhor Elohim, Jeová e Yahvé. Tomem cuidado. Olhe quem nós estamos escutando. Porque muitos espíritos enganadores diriam. Você sabe o que eu acho interessante? É que da mesma forma que entrou esse engano lá na igreja de Pérgamo, entra nos dias de hoje. E Jesus avisou sobre isso. O que eu acho interessante, aí quando eu falo, as pessoas falam assim, mas como assim? Querido, Deus não nos enganou. Deus deixou isso falado desde os tempos passados, né? Em Mateus, Jesus já falava isso, né? Escuta só, capítulo 24 de Mateus, versículo 44, diz assim, por isso, ficais também atentos, algumas traduções dizem, apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quer mais profecia do que essa, que fala da grande tribulação? Olha só, ainda no capítulo 24, diz assim, se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Queridos, enganos estão aí. E quem tem que vigiar somos nós. Somos nós. E é como que eu vou discernir, pastor? Palavra de Deus. Ouvir o verdadeiro anjo da igreja. Ouvir a verdade do evangelho. Aqui é o vigiai. E estais atento. É aquilo que diz a Bíblia. Acorda tu que dormes. Não podemos mais nos deixar levar por qualquer palavra. Versículo 15. Vai dizer assim, também sustentas a doutrina dos nicolaítas. Sabe o que quer dizer nicolaíta? Dominador do povo. E sabe o que os nicolaítas faziam? Eles queriam que as pessoas acreditassem neles e eles faziam uma política da boa vizinhança. Eles faziam igual a Absalão. Olha só, fazia igual a Absalão. Se eu fosse o seu pastor, o que Absalão fazia? Se eu fosse o seu rei, eu perdoaria suas dívidas. Se eu fosse o seu rei, vocês não precisariam pagar 10 talentos, pagaria só 5. Se eu fosse o rei de vocês, eu não ia cobrar um imposto desse tamanho, eu ia cobrar a metade para as pessoas se debandar para eles. Mudou essa história hoje? Não mudou. Mudou o local, mudaram-se os anos. Mas os descendentes, os que carregam a síndrome de Absalão, continuam. Continua os agnósticos, aqueles que vêm com aqueles montes de Deus e de coisa para surpreender os próprios cristãos. Querido, o diabo não está interessado em enganar quem já está no mundo. Ele quer enganar os que estão em Cristo, porque os que estão no pecado, estão vivendo com ele, já estão com ele. Ele quer enganar aqueles que podem mudar a história do mundo, aqueles que podem viver a verdadeira igreja, que podem mostrar o verdadeiro evangelho. Ele quer enganar esse. Ele quer levar aqueles que são cristãos para a devassidão, para o engano deste mundo, para que eles aceitem a fraqueza da carne e dizer, nós somos fracos mesmo, nós somos limitados, e aceitem, seja influenciado, que vivam de conformismo
com as coisas deste mundo. Mas aí o apóstolo Paulo, o que ele vai dizer? O apóstolo Paulo, olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Eu gosto muito de falar desse texto. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, algumas traduções, e não vos assemelheis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só vamos experimentar qual boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando nós tivermos uma mente renovada. E quem renova a nossa mente é a palavra de Deus, convencida pelo Espírito Santo. E enquanto o mundo, eu me assemelhar a ele, me conformar com ele, me comparar com ele, eu não vou ter uma mente transformada, não vou experimentar o melhor de Deus. Isso aconteceu nas igrejas lá de trás, está acontecendo nos dias de hoje, entendeu? Ah, mas todo mundo pode. Eu não sou todo mundo, eu amo falar isso, gente. O povo fala assim: ah, pastor, mas todo mundo faz. Não, eu não sou todo mundo. E aí eu vou mexer. Ah, pastor, mas eu posso fazer uma tatuagem, eu vou escrever o nome de Jesus, porque todo mundo está fazendo. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu não sou todo mundo, sou filho de Deus. Ah, mas eu posso fazer isso, aquilo, outro. Não faz mal beber uma cervejinha, não faz mal um coquetel. Querido, cada um tem sua direção, a sua escolha. Ah, pastor, mas isso aqui é o novo normal. Todo mundo. Eu não sou todo mundo. Jesus, quando fala em João capítulo 17, diz assim: eles estão no mundo, mas não são do mundo. E eu não quero que o Senhor tire ele do mundo, eu quero que o Senhor os livre do mal. O que Jesus quer para nós, que nós sejamos luz, que nós sejamos sal, e nós sejamos iguais a Jesus, tenhamos a mente dele. Por isso que Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: que haja em vós a mesma mente, inteligência, forma de pensar igual a Jesus. Só que eu não posso me conformar com este mundo. E o que acontece? Naquela igreja aconteceu isso daí. As pessoas se esqueceram da essência, as pessoas se esqueceram da sua identidade, da sua imagem, e aí começaram a se deixar levar pelas doutrinas nicolaítas, pelas doutrinas de Absalão. Qual é a diferença nos dias de hoje? Então está na hora da igreja acordar, está na hora da igreja tomar posicionamento. Ah, pastor, mas agora, sabe por quê? Porque esses dias maus vão passar. E quando as pessoas chegarem, tem que encontrar um evangelho vivo, verdadeiro, um evangelho que fala a verdade, e não esses falsos profetas, essas falsas doutrinas que estamos ouvindo. Em nome de Jesus, igreja, atenta os vossos ouvidos ao que o Espírito diz à igreja. Atenta aos ouvidos ao que o anjo da igreja prega, aquilo que ensina desde há tantos anos, que nunca mudou a palavra de Deus. Esse negócio de última revelação, tocou a trombeta não sei o quê. Querido, isso é tudo balela. Isso é gente que está se aproveitando da situação para impor sobre as pessoas essas doutrinas de adivinhação. Não existe nova revelação. A única revelação é Jesus. A única revelação é a palavra de Deus e pronto. Passa a régua. Não se deixe levar, mas fulano falou. Falou. Está na Bíblia, porque os verdadeiros profetas, o verdadeiro anjo da igreja, não estão sendo aceitos. Estão sendo tratados de arcaico, de velhos, de antigos, mas são eles que estão ensinando a verdade do evangelho. Cuidado com os nicolaítas, cuidado com os ensinamentos de Balaão, como diz. Então, no versículo 16, vem de novo, olha só: venho, arrepende. É a primeira palavra que já vai colocar a igreja em posicionamento. Versículo 16, olha só. No versículo 16, vai dizer assim: portanto, arrepende-te, tome uma posição, senão eu venho a vocês sem demora, e pelejarei com a espada da minha boca. Ai, meu Deus.
Olha aqui, Jesus não é um fantoche e a palavra de Deus não é balela. Tem muita gente brincando com Jesus, tem muita gente brincando com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma espada, querido. É uma espada de dois gumes, ela vai separar, não tem acordo. E a única forma de nós nos achegarmos à verdade é nos arrependendo. E eu estou falando como igreja, eu estou falando da igreja de Pérgamo, aonde Deus fala para ela: arrepende-te, volta para o mesmo lugar, espere o momento certo, porque senão eu venho a ti com a espada da minha boca. E a ira de Deus aqui, que é justiça, não é maldição, não é a raiva, Deus não fica raivoso, mas é a justiça, a ira de Deus. Ela não vai aceitar a corrupção da igreja, ela não vai aceitar a corrupção na igreja, ela não vai aceitar a corrupção na vida dos cristãos. Nós temos que ser sim, sim, não, não. Chega de viver metade no mundo, metade na igreja. Chega de viver uma hora eu estou com Cristo, outra hora não estou, porque Deus não negocia princípios. Jesus não veio negociar a palavra, ele veio falar a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que tomar esse cuidado. Ele é o noivo da igreja. Olha, eu vou falar uma palavra muito séria aqui agora. Tome cuidado com o que você fala da igreja. Porque a igreja não é, quando eu falo igreja, eu estou me referindo só àquele templo, não. Eu estou falando da igreja. Cuidado com o que você fala da igreja, que a igreja é a noiva de Jesus. E a noiva, todo noivo cuida bem da noiva. Quem fala mal da noiva está falando daquele que é a cabeça. Jesus é a cabeça da igreja. Se você está falando, criticando a igreja, você está falando da cabeça, Jesus. Ele morreu por ela, ele se entregou por ela. Cuidado com o que você faz com a igreja. Cuidado com o que você fala da igreja. Cuidado com o que você fala do anjo da igreja. Cuidado com o que você faz com o anjo da igreja, porque é ele que fala aquilo que Deus manda. Até porque, só voltando no primeiro estudo, por que Deus não mandou um anjo falar com a igreja? Por que ele colocou o anjo da igreja, o pregador da igreja, o bispo, o comandante ali, como algumas traduções falam, o que governava, o presbítero, o bispo da igreja? Por que ele fez? Porque até Deus respeita a hierarquia. E aí a gente quer colocar na igreja. O que eu acho interessante é que às vezes nós estamos na igreja há 10, 15, 20, 30 anos, e depois queremos mudar a essência. Querido, nós podemos mudar o lugar da igreja, a gente pode mudar a liturgia do culto. Olha só, a gente pode mudar o lugar da igreja, a gente pode mudar a liturgia da igreja, a gente pode mudar até a cor da igreja, mas não muda a essência, porque a palavra é única. E ele diz: a espada da minha boca, porque somente a palavra é a verdade. Somente a palavra quebra a maldição, somente a palavra liberta, somente a palavra pode operar a justiça, e ele virá para julgar os cristãos, ou seja, a sua igreja. Então, querido, está na hora de um posicionamento. Não podemos ser uma igreja como a de Pérgamo, aceitando tudo. E para concluir, vem o versículo 17, que vai dizer assim, ó. Olha só, o versículo 17 vai falar: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Querido, nem sempre o Espírito Santo vai falar para a igreja: ó, que eu vou te prosperar, ó, que eu vou derramar isso, porque não, tem a palavra de Deus que nos motiva, mas também tem a palavra que diz assim: posicione-se, tome posição de cristão verdadeiro antes que eu venha. Essa é a palavra. Que às vezes eu falo assim: meu Deus, mas uma hora dessa. Por quê? Porque é hora de posicionar-se. Não é porque nós estamos vivendo um momento como esse que nós vamos nos vender. Ainda no versículo 17 diz assim, ó. Desculpe, diz assim, ó: ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido. Ou seja, esse maná é o alimento verdadeiro, é o alimento, é a palavra,
é aquilo que vai confortar nossa alma, vai nos sustentar. Depois vai dizer assim, ó, também lhe darei uma pedra branca, que é um simbolismo do nome que só Deus saberá, mas pedra branca, inocência, libertos, cidadão dos céus, receberemos. Nós já temos o selo do Espírito Santo, mas teremos a pedra com o nosso nome, aonde nós herdaremos a vida eterna com Jesus, né? Se é eterno, é para sempre, né? Não estou sendo redundante, reforçando. Então, nós sabemos. E aí vem a última parte, que vai dizer assim, ó, que ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Porque você e eu, nós vamos ter essa comunhão, essa liberdade, essa intimidade, esse relacionamento com Deus, de ouvirmos, entendermos e vivermos a sua essência. Então, a igreja de Pérgamo, ela precisou ser corrigida e tirar o trono de Satanás, que foi levantado no meio dela, as falsas doutrinas, né, de Balaão, a confusão da mente, a adoração aos nicolaítas, né? Por quê? Para que Deus possa impetrar o seu reino, é necessário tirar aquilo que ocupa o lugar dele. E a igreja principal está aqui, tem muita gente sendo enganada. Esses dias alguém mandou um vídeo para mim, pastor, olha esse vídeo que eu recebi, o camarada fica lá, e arriba lá para cima e chupa bala house, e porque Deus arriba lá para cima, chupa bala house, é aquele rolo, ele não fala nada, ele só sapateia, e fica dizendo que Deus falou, nem ele estava sabendo o que estava falando. Como Deus vai falar comigo, eu não saber o que ele está falando, e ele enrolava com as suas línguas, sei lá, não quero entrar nesse mérito, mas se fosse Deus falando, tinha uma verdade. A Bíblia diz que o Espírito testifica no nosso espírito. E aí tem um monte de gente correndo atrás desses adivinhadores. Cuidado, igreja, cuidado, meu irmão, adivinhão não entra no reino dos céus. E a igreja precisa voltar à essência. Por isso que aqui vai dizer, arrepende-te, porque senão eu vou até vós como a espada que sai da minha boca. Isso é a palavra, é a verdade. Então hoje, querido, nós precisamos tomar essa decisão. Essa foi a igreja de Pérgamo, nós precisamos estar atentos a esses princípios. Ouça o anjo da igreja, coloque a palavra de Deus como essência de aprendizado. Não se deixe vender e não negocie a tua unção e a tua verdade. Não adore aos nicolaítas. Não busque outra revelação a não ser a palavra de Deus, porque Deus virá. E quando Jesus vier, ele quer uma igreja santa, imaculada, sem mancha e nem ruga. E nós vamos adorar o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor, o cabeça da igreja.